Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo neste domingo, pós-vitória do Palmeiras contra o Internacional, 4-1 no Allianz Parque. Palmeiras aí na cola do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro, dando sinais de que vai brigar forte por este título brasileiro. Nós vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, então já chega com o dedo no like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, deixa aquele hype maroto para fortalecer o conteúdo e o engajamento, e claro, compartilhe o canal com seus amigos palmeirenses para chegarem aqui para a gente debater. Afinal de contas, eu vou fazer aqui um pequeno spoiler. Vem coisa boa pela frente aqui no canal do Felipe Oliveira, beleza? Então, deixa o like e cola com a gente para debater um pouco desse jogo, rapaziada, que eu, como disse aqui na sexta-feira, não consegui comparecer. Afinal de contas, ontem, sábado, no dia do jogo, foi o chá de bebê da minha futura sobrinha, então estive lá com a família, com meu pai, assistimos o jogo no meio do salão em um dado momento, gritando pelos gols do Vitor Roque, então foi bem legal esse momento com a família, então não pude comparecer ao Allianz Parque para presenciar o melhor jogo do ano. Simples assim, foi a melhor partida do Palmeiras em 2025, ontem contra o Internacional, e por alguns motivos. Mais uma vez o Abel mandou a campo aí a escalação com Everton, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Evangelista, Flaco Lopes, com um adendo, o Maurício deixando o time e o Facundo Torres. O Facundo Torres, hein? Fez uma boa partida, jogando de meia pelo lado direito, participou do segundo gol do Palmeiras do Vitor Roque, dando uma assistência para o camisa 9, depois de uma belíssima jogada do Flaco Lopes. E aí na frente, né, o Felipe Anderson, o Flaco e o Vitor Roque completando a escalação. Este o melhor Palmeiras dessa nova configuração do time, só com a entrada do Facundo no lugar do Maurício, que depois do jogo contra o Corinthians teve ali um problema físico e por isso não começou a partida de ontem. Mas foi um jogaço do Palmeiras em vários aspectos. Aspecto defensivo, muito firme o time, muito firme. O Gomes jogou demais, assim, antecipou todas as jogadas. O Murilo também ajudando muito na construção. O Piquerez no apoio pelo lado esquerdo. E um jogador que eu tô vendo pouca gente falar, tá? E que tá jogando muito bem de forma, silenciosa. Kelvin acertou o lado direito do Palmeiras. Jogador que a gente falou aqui, fui um dos primeiros, sem querer, sabe? Mas fui um dos primeiros canais aqui a comentar sobre a chegada do Kelvin ao Palmeiras no dia que surgiu a informação sobre a sua contratação. E falei aqui, trouxe os números, mapa de calor, como ele atuava lá na Rússia e tudo mais. E tá se provando aqui no Palmeiras. Jogador, assim, a contratação, sabe? Na calada da noite, sem muito alarde, sem muito glamour em volta da contratação, e o cara tá jogando o fino da bola. Chegou no Palmeiras, o que a gente sempre fala aqui, o Palmeiras precisa de jogadores que cheguem, coloquem a camisa e entrem em campo e não sintam absolutamente a pressão que é jogar no Palmeiras. E o Kelvin é um exemplo disso, ao contrário de outros jogadores, como o Flaco, por exemplo, que tá aí, desde 2022, e o Flaco tá conseguindo agora, em 2025, 3 anos depois, se encontrar com a camisa do Palmeiras. Ele teve um certo brilho no ano passado, foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, que o Palmeiras foi o campeão contra o Santos no Allianz Parque, deu assistência para o gol do título do Aníbal Moreno, mas assim, jogando de centroavante. E o Flaco, ele despertava a incerteza no torcedor, aquela desconfiança, sabe, do torcedor ficar sempre com o pé atrás, e eu me incluo nesse rol dos torcedores, porque ele mesmo fazendo alguns gols, ele não fazia gols importantes, gols decisivos, gols grandes que a gente fala, né, em jogos grandes, jogos pesados. Ele foi artilheiro no Campeonato Paulista, e ele perdia muita bola, ele perdia muita ação no jogo, porque o Flaco claramente não é o forte dele jogar de costas, jogar como uma referência dentro da área, por mais que ele tenha esse tamanhão todo. No Lanús, repito, no Lanús ele era segundo atacante, ele jogava com o Sandy no ataque. Ele rendia muito bem, saindo da área e enxergando o jogo de frente. A jogada que o Flaco Lopes fez ontem,
no segundo gol do Palmeiras, recebendo a bola no campo de defesa, limpando o marcador, conduzindo e conseguindo segurar o marcador no corpo. E o tapa por cima da zaga do Inter, pro Facundo Torres entrar no facão e cruzar pro Vitor Roque só empurrar, é jogada de camisa 10. É jogada de camisa 10, é jogada de meia das antigas, do famoso enganche, que o futebol argentino produz demais. Então, são vários elementos nesse novo time do Palmeiras pra gente enxergar e ficar feliz e elogiar o trabalho, sem ego nenhum aqui, sem ego nenhum. Mas aí, algum oportunista vai vir aqui e vai falar, ué, mas o Abel não tinha que ir embora? Ué, mas você não falou que o Abel... Meu irmão, eu falei e repito, pode pegar os meus vídeos aí. Eu falei, defendo que o Abel saia no fim do ano. Continuo defendendo. Mas se não sair, meu irmão, vou torcer pra ele fazer o melhor trabalho. Porque quem vai ganhar é aquilo ali, ó, o Palmeiras. Eu não sou refém da minha opinião. Eu não tenho medo de mudar de opinião. Mas sempre baseado em fatos e contextos. Eu acho que isso é uma arte nobre na vida. Você olhar e falar, pô, mudo de opinião. Mudo de opinião e tá tudo bem. Tem gente que assim, não abre mão da sua opinião. O time pode estar voando. O cara vai achar um motivo pra criticar. Eu não sou essa pessoa. Se você espera isso de mim, me desculpe te decepcionar, mas eu não sou essa pessoa. Outro cara também que tá jogando muito e que o Palmeiras ganha muito com isso, consequentemente, Felipe Anderson. Esse é o contrário do Kelvin, que chegou e já está jogando bem como se estivesse no Palmeiras há 5 anos. O Felipe Anderson demorou para maturar, demorou para se encontrar, demorou para ter sequência com a camisa do Palmeiras. Afinal de contas, quando parecia que ele ia, se lesionava. Quando parecia que ele ia encontrar, o Abel arrumava um outro esquema que não potencializava o jogo dele. E agora, nesse novo esquema, com dupla de ataque, sem o time dos pontinhas, com uma dupla muito bem estabelecida, que é Vitor Roque e Flaco Lopes, o Felipe Anderson se encontrou e tá jogando demais. Demais. E é um cara também silencioso, mas muito técnico, desafoga o time, cadencia quando precisa. E ontem, assim, contra o Inter, ele deu aula nesse sentido. De sair da pressão, de fazer a pressão sem bola também. Também no campo de ataque, muitas vezes. E claro, deu uma belíssima assistência pro Vitor Roque abrir o placar ontem de perna esquerda. Então, assim, Palmeiras ganha muito e tem um novo meia. Esse é o Felipe Anderson que a gente esperava que fosse quando foi contratado no ano passado. E que eu falei, né? Na época, no Futeboteco, falei, pô, é a peça que faltava para potencializar um time que busca uma reformulação no jogo coletivo. E foi justamente o que aconteceu, só que com 1 ano de atraso. E as coisas no futebol são assim. São assim. Eu sei que para a torcida é difícil entender, para mim também, que não me isento de fazer parte como vocês. Sou um torcedor também, mas a gente tenta analisar um pouco, sair um pouco da skin torcedor e olhar mais para o macro e tentar enxergar os detalhes. Então o Felipe Anderson, depois de 1 ano e alguns meses, consegue uma sequência e consegue justificar toda a expectativa que a gente tinha nele, como a gente tinha expectativa no Vitor Roque, que esse tem alguns aí da imprensa que devem ter perdido as contas, né? Alguns insignificantes, né? Que gostam de falar dos outros. É a pessoa mais citada do Brasil, mais comentada, mas não pode falar dele. Um mal educado de marca maior. Um azedume de pessoa, enfim. Mas tem palmeirense que consome. Eu cago e ando, mas deve ter perdido as contas, né? Deve ter perdido as contas sobre o Vitor Roque. Pois é. Infelizmente, teve muita gente que taxou aí o Vitor Roque de bagre. Eu confesso que em algum momento ali eu falei, será? Não. Seguirei nas trincheiras. Porque eu via vontade, eu via ele querer acontecer, ele fazer por onde. E eu via um time que era engessado, um time que prejudicava o desenvolvimento do jogador, a exploração das melhores características que ele tem. E isso demorou para o técnico achar
um esquema que potencializasse as características do Vitor Roque. E é isso que tem acontecido. E os números não mentem, né? São 10 participações em gols, 6 gols e 4 assistências. Vem jogando muito nos últimos jogos, fazendo gols importantes. E contribui muito, gera muito jogo. E para esse esquema que o Palmeiras parece que vai implantar em jogos no Allianz Parque, voltou aquele Palmeiras de 20, 25 minutos de pressão em cima do adversário, sem bola, mordendo. E o Vitor Roque faz muito bem essa função. Muito bem. De pressionar, de não desistir. Ele é muito forte. Ele é muito raçudo, muito rápido. E também está confiante. Muitos jogadores desse time do Palmeiras estão confiantes. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz de ver finalmente o Palmeiras com camisa 9 de excelência. Um jogador muito bom para nível da América do Sul, para nível Brasil e, quiçá, para nível da Europa. Afinal de contas, ele tem 20 anos. E tudo que aconteceu com ele é difícil para o jogador assimilar. E como a gente falou aqui no início do vídeo, o futebol, as coisas às vezes demoram um pouco para acontecer. E o Vitor Roque tem apenas 20 anos de idade. 20 anos de idade. Então, vamos celebrar. E, claro, quarta-feira é o confronto que pode marcar o batismo desse novo Palmeiras. Que está aí. Que já é realidade. Não sei se vai ganhar alguma coisa em 2025. Tomara que ganhe. Mas é um time para os próximos 4 anos. É um time para os próximos 4 anos. E aí depois a gente fala sobre renovação do Abel e tudo mais. Aí depois a gente fala. Mas não estranhe que esse Palmeiras ainda possa fazer coisas grandes em 2025. E talvez o jogo contra o River seja o jogo do batismo. Como foi em 2020 com aquele time que o Abel pegou do Luxemburgo. Era um time que muitos criticavam, muitos falavam quem é o Rafael Veiga, quem é o Scarpa, quem é o Rony. Um time com 3 garotos no meio de campo, os 3 porquinhos, né? Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. E esse time foi em Avejaneda, num cenário diferente, num contexto de pandemia, e venceu o até então melhor time da América do Sul, que era o River Plate, de Marcelo Gallardo. O Palmeiras aplicou 3-0, podendo ter feito uma goleada muito maior. O William perdeu gol, o Rony perdeu gol e tudo mais. O Palmeiras poderia ter saído de Avejaneda naquele janeiro de 2021, né? Poderia ter saído dali com um placar muito maior. E ali foi o batismo daquele time que sofreu no Allianz Parque, quase a eliminação, e segurou ali, foi salvo pelo VAR, mas depois conseguiu ser campeão contra o Santos e depois engrenar uma série vitoriosa de títulos com o Abel à frente da equipe. E este time, agora, de 2025, com 12 contratações novas, com jogadores muito bons, que demoraram algum tempo para maturar, e parece que estão maturando. E agora, novamente, um River pelo caminho. E pode ser, quem sabe, o batismo desse novo Palmeiras. Vamos torcer. No momento que eu recebo aqui uma informação do grande Danilo Lavieri. Me mandou mensagem aqui porque eu falei sobre Paulinho, né? Perguntei para ele sobre o Paulinho e ele comentou aqui para mim que eu acho, ele até colocou entre aspas, eu acho que o Paulinho volta antes, em novembro. E aí, um detalhe importante também, só pra gente finalizar o vídeo. O Bruno Rodrigues voltou ontem. Muito legal os jogadores do Palmeiras pegando ele, jogando pra cima e tudo mais, celebrando a volta do Bruno Rodrigues, que sofreu lesões duríssimas aí no joelho, ficou quase mais de 2 anos, né, sem jogar. A contratação chegou com uma certa expectativa depois de brilhar no Cruzeiro e voltou ontem. E o Abel tinha dito em uma coletiva que o Bruno Rodrigues voltaria só em 2026. E isso gerou uma mini turbulência na torcida palmeirense. Pô, o cara vai voltar só em 26, a gente precisa de um atacante. Pô, não tem nenhuma reserva pro Flaco, pro Vitor Roque e tudo mais. E ontem o Bruno Rodrigues voltou. E aí, conversando com algumas pessoas, me falaram, pô, isso que o Abel falou foi pra, sabe, desviar o foco e tirar a pressão do Bruno Rodrigues, porque ele tava evoluindo muito bem nos treinos.
treinando sem medo, treinando sem restrição, mas ainda tinha uma desconfiança de, pô, ele tem que perder, ele tem que ganhar a confiança de novo, ele tem que jogar, ele tem que entrar. E foi o que aconteceu ontem. Ele entrou, assim, não dá pra avaliar muito, mas se movimentou sem nenhuma dificuldade e vai pegar essa confiança aos poucos. E essa fala do Abel foi justamente pra tirar o foco. E aí é justamente aí que entra a pergunta que eu fiz aqui pro Danilo. Falei, salve, mano. Tem uma galera no Twitter aí atribuindo a você a fala sobre a possível volta do Paulinho em novembro. Procede? Abração. Aí ele, salve, mano. Pô, numa live com o Massini eu disse, eu acho que o Paulinho volta antes, em novembro. Não é info vinda do Palmeiras, nem nada. Um amigo meu, ortopedista, disse que não faz nenhum sentido ele ficar 6 meses se recuperando. Por isso que tenho trabalhado 100% com esse achismo. Aí a galera começou a transformar isso em notícia. Mas, se esse caso do Bruno Rodrigues aconteceu isso, do Palmeiras, pô, ele só volta em 26, pra tirar essa pressão, com o Paulinho, diante desse cenário que o Danilo trouxe aqui, quem sabe a gente não pode sonhar com o Paulinho voltando ao Palmeiras 100% fisicamente ainda em 2025. Imaginem o Paulinho nesse time. Seria o... Olha, porra, meu olho até brilha, velho. Meu Deus do céu, cara. Será, assim, uma peça que cai como uma luva aí nesse time do Palmeiras. Então, vamos firmes, vamos nos manter otimistas e confiantes. E palmeirenses, celebra a vitória. Não entra nessas narrativas de ai, mas o Inter é um lixo. Ai, mas o time é uma porcaria. Olha pro que foi o jogo. O Palmeiras jogou futebol, jogou muito bem, fez o melhor jogo do ano. Simples assim. Desfrute um pouco da vitória, vai curtir seu domingo. E tamo junto. E sigamos e voltamos aqui amanhã e nos outros dias para falar mais sobre o Palmeiras e sobre a expectativa para esse jogo contra o River Plate, beleza? Boa análise para vocês aí, então merece o like, merece a inscrição e merece o hype. Demorou? Tamo junto, um grande abraço, bom domingo a todos e avante palestra.